No início de meu serviço como jovem missionário no Uruguai e no Paraguai, percebi que uma das coisas que mais atraíam quem queria saber sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias era o interesse em nossa doutrina relacionada à família. Na verdade, desde a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que buscam a verdade vêm sendo atraídas pela doutrina de que a família pode permanecer unida para sempre. O princípio de que a família é eterna é um elemento essencial do grande plano do Pai Celestial para seus filhos. Parte fundamental desse plano é entendermos que nós temos uma família celestial, bem como uma família terrena. O apóstolo Paulo ensinou que o Pai Celestial é o Pai de nosso espírito, para que buscassem ao Senhor e o pudessem achar, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. O fato de termos sido gerados por um Pai Celestial que nos ama é um princípio tão básico do Evangelho de Jesus Cristo que até as crianças proclamam essa verdade ao cantarem um hino da primária: Sou um filho de Deus. Lembram-se da letra? Sou um filho de Deus. Por ele estou aqui. Mandou-me à terra, deu-me um lar e pais tão bons para mim. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Reconhecer que temos uma família celestial ajuda-nos a compreender a natureza eterna de nossa família terrena. O livro de Doutrina e Convênios ensina que a família é fundamental à ordem do céu. A mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. O entendimento da natureza da família é um elemento crítico para compreendermos o plano do Pai Celestial para seus filhos. O adversário, por outro lado, quer fazer tudo a seu alcance para destruir o plano do Pai Celestial. Em sua tentativa de derrubar o plano de Deus, ele lidera um ataque sem precedentes à instituição da família. Entre as armas mais poderosas que ele usa nesse ataque estão o egoísmo, a ganância e a pornografia. Nossa felicidade eterna não está entre os objetivos de Satanás. Ele sabe que a chave essencial para que homens e mulheres se tornem tão miseráveis quanto ele é privá-los dos laços familiares de potencial eterno. Satanás compreende que a verdadeira felicidade nesta vida e na eternidade encontra-se na família e, portanto, faz tudo o que pode para destruí-la. Alma, o profeta da antiguidade, chama o plano de Deus para seus filhos de o grande plano de felicidade. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, a quem apoiamos como profetas, videntes e reveladores, deram-nos este conselho inspirado quanto à felicidade e à vida familiar. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa felicidade citada por Alma, e mais recentemente pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos, encontra-se com absoluta certeza no lar e na família. Nós a encontramos em abundância se fizermos tudo o que pudermos para criar um lar centralizado em Cristo. A irmã Maines e eu aprendemos alguns princípios importantes quando iniciamos o processo de criar um lar centralizado em Cristo, ainda no início de nosso casamento. Começamos por seguir os conselhos dos líderes da igreja e passamos a reunir nossos filhos e realizar a noite familiar semanalmente, bem como a orar e estudar as Escrituras diariamente. Nem sempre era fácil ou conveniente, e nem sempre dava certo, mas com o tempo, esses simples momentos passados juntos transformaram-se em tradições queridas da família. Aprendemos que mesmo mais adiante na semana dos nossos filhos, mesmo que eles não se lembrassem de tudo que foi dito na lição da noite familiar, eles se lembrariam de que fizemos a reunião.
Descobrimos que mais tarde, durante o dia, eles dificilmente se lembrariam das palavras exatas das Escrituras ou da oração, mas se lembraríamos que lemos as Escrituras e oramos. Irmãos e irmãs, recebemos grande força e proteção, tanto nós como nossos filhos, quando criamos tradições celestiais no lar. O ato de aprender, ensinar e praticar os princípios do Evangelho de Jesus Cristo em casa ajuda-nos a criar uma cultura que permite a presença do Espírito. Se estabelecermos essas tradições familiares em casa, seremos capazes de deixar para trás as falsas tradições do mundo e aprender a colocar as necessidades e os assuntos da família em primeiro lugar. A responsabilidade de criar um lar centralizado em Cristo é tanto dos pais como dos filhos. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos com amor e retidão. Eles terão que prestar contas ao Senhor quanto ao cumprimento dessas responsabilidades sagradas. Os pais ensinam os filhos por meio de palavras e do exemplo. Esse poema de C.C. Miller, intitulado O Eco, ilustra a importância dos pais e a grande influência que os pais têm sobre os filhos. Uma ovelha, não um cordeiro, se desgarrou. Na parábola que Jesus contou, foi uma ovelha adulta que se extraviou, das 99 que ficaram no redil. E por que devemos essa ovelha buscar e com sinceridade esperar e orar? Porque há o perigo de que, quando as ovelhas se perdem, elas levem os cordeiros consigo. Sabem, os cordeiros haverão de seguir as ovelhas, onde quer que elas se percam. Se a ovelha se perder e andar a esmo, em breve os cordeiros farão o mesmo. As ovelhas, sinceramente suplicamos, pelo bem-estar dos cordeiros nos preocupamos, porque se uma ovelha vier a se desgarrar, que preço terrível os cordeiros terão de pagar. As consequências para os pais que levam seus filhos para fora da igreja estão descritas em Doutrina e Convênios. E também se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho de Deus vive, do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Nunca é demais afirmar o quanto é importante que os pais ensinem tradições celestiais aos filhos, por meio das palavras e do exemplo. Os filhos também têm um papel central na criação de um lar centralizado em Cristo. Quero falar-lhes de um discurso feito por Will, meu neto de 8 anos, que ilustra esse princípio. Gosto de andar a cavalo e laçar animais com meu pai. Para isso, se usa uma corda que é feita de vários cordões entrelaçados para que ela fique forte. Se a corda fosse feita de um cordão só, não serviria para nada. Mas como é feita de mais cordões que trabalham juntos, ela pode ser usada para muitas coisas e é forte. A família pode ser como uma corda. Quando só uma pessoa se esforça para fazer o que é certo, a família não é tão forte como seria se todo mundo se esforçasse para ajudar uns aos outros. Sei que quando eu faço o que é certo, ajudo minha família. Quando eu trato bem minha irmã Isabela, nós dois nos divertimos e minha mãe e meu pai ficam contentes. Se minha mãe precisa fazer alguma coisa, posso ajudar brincando com meu irmãozinho Joey. Também posso ajudar minha família deixando meu quarto arrumado e ajudando de boa vontade sempre que puder, com uma boa atitude. Como eu sou o filho mais velho, sei que é importante dar um bom exemplo. Posso esforçar ao máximo para fazer o que é certo e guardar os mandamentos. Sei que as crianças podem ajudar a família a ser tão forte como uma corda bem forte. Quando todo mundo se esforça ao máximo e é unido, a família fica feliz e forte. Quando os pais presidem a família com amor e retidão e ensinam o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos por meio de palavras e do exemplo que dão, e quando os filhos amam e apoiam os pais, aprendendo e praticando os princípios que os pais ensinam, como resultado, criarão um lar centralizado em Cristo. Irmãos e irmãs,
Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, compreendemos e acreditamos na natureza eterna da família. Esse entendimento e essa crença devem inspirar-nos a fazer tudo ao nosso alcance para criar um lar centralizado em Cristo. Presto-lhes meu testemunho de que, se nos empenharmos nisso, passaremos a praticar mais plenamente o amor e o serviço ao próximo, dos quais a vida e a expiação de nosso Salvador Jesus Cristo são um exemplo. E o resultado será que nossa casa passará a ser um pedacinho do céu na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.